Eu jamais deveria ter aceitado aquele desafio insano dos meus amigos. Era uma noite fria e pesada, em que até o vento parecia segurar o fôlego. O relógio marcava exatamente meia-noite quando empurrei o portão enferrujado do cemitério. O metal rangeu com um som longo metálico que pareceu ecoar por quilômetros, como se tivesse acordado algo que dormia ali há muito tempo. A neblina rastejava pelo chão em espirais densas, engolindo meus pés até os joelhos e tornando as lápides quebradas figuras distorcidas que pareciam me observar. Cruzes partidas se inclinavam como braços de pedra implorando por socorro. O cheiro do lugar era de terra úmida e folhas em decomposição, um odor frio que grudava no nariz e na garganta, tornando a respiração difícil. Cada passo que eu dava sobre as folhas secas parecia mais alto do que deveria, como se o cemitério inteiro estivesse prestando atenção. As árvores ao redor eram gigantes e torcidas, com galhos longos que se curvavam sobre os túmulos como garras silenciosas. Às vezes eu tinha a impressão de que se mexiam levemente, fechando o caminho atrás de mim. Quanto mais eu avançava, mais a escuridão engolia a luz pálida da lua, até que o mundo inteiro parecia feito apenas de sombras, névoa e um silêncio sufocante. Foi então que eu percebi uma figura parada ao lado de uma sepultura antiga. Ela se destacava como uma mancha de gelo no meio da névoa. Era um homem que eu conhecia de vista no bairro, sempre discreto, caminhando sozinho. Mas havia algo profundamente errado nele naquela noite. Estava imóvel, de costas para mim, a cabeça inclinada para trás em um ângulo impossível, os braços esticados de uma forma estranha, como se seu corpo não lhe pertencesse. A luz mortiça da lua refletia em sua pele, que parecia pálida demais, quase translúcida, como vidro gelado. Seus olhos, quando ele os ergueu para mim, não refletiam a lua, mas uma claridade fria e indecifrável, um brilho que não pertencia a este mundo. Tentei dar um passo para trás, mas o solo parecia me prender. Antes que eu pudesse reagir, ele começou a se contorcer de maneira inumana, como se algo dentro dele estivesse tentando escapar. Seus ossos estalavam sem som, e os movimentos eram bruscos, antinaturais. Uma voz profunda e distorcida começou a sair de sua boca, mas não era voz de homem. Era como se muitas vozes falassem juntas em um tom grave que fazia o ar vibrar. Um frio cortante atravessou meu corpo, descendo pela espinha e congelando minha respiração. Meu coração disparou, e a sensação era de que cada batida ecoava no silêncio, denunciando minha presença. Instintivamente, comecei a recuar, o corpo tremendo, os olhos fixos naquela criatura que um dia fora um homem. Eu via claramente que algo invisível dominava, torcendo sua forma, apagando sua humanidade. O que estava diante de mim já não era alguém que eu conhecia. Era uma presença escura, densa, que parecia se expandir no ar ao redor dele. E mesmo à distância, eu sentia o peso dessa presença me empurrando para trás, sufocando qualquer vontade de agir. Era como se o cemitério inteiro tivesse se tornado um organismo vivo, respirando junto com aquela coisa, aguardando o próximo movimento. A possessão estava completa, e o homem que eu conhecia havia desaparecido, substituído por algo que não pertencia ao mundo dos vivos. E eu, sozinho, preso na névoa, percebi que tinha cruzado uma linha que jamais deveria ter ultrapassado. Corri sem rumo pelo cemitério, tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de uma ilusão, fruto do medo e da adrenalina. Mas o silêncio pesado que me cercava, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas sob meus pés, parecia ter vida própria. Cada passo parecia acompanhar meus movimentos com um ritmo sutil, quase imperceptível, mas que se intensificava quando eu olhava para trás. E então eu percebi, não estava sozinho. Entre as lápides cobertas de musgo, a figura que um instante antes havia sido humana surgia novamente, movendo-se com uma lentidão calculada que tornava cada passo ainda mais ameaçador. Não havia esforço em atravessar obstáculos. Ele se deslocava sobre o terreno irregular como se flutuasse, e nenhuma barreira parecia capaz de detê-lo. O medo se instalou em meu peito como uma mão invisível apertando meus pulmões. Cada vez que eu olhava para os lados, via sombras alongadas torcidas que pareciam formar braços e garras, estendendo-se em minha direção. Os olhos vermelhos e penetrantes da criatura nunca deixavam de me seguir, fixos e implacáveis, queimando uma sensação de pavor que atravessava minha carne. Minha mente tentava racionalizar o impossível.
Talvez fosse apenas alguém louco, uma brincadeira de mau gosto dos meus amigos, uma alucinação causada pelo vento e pela escuridão. Mas o frio que emanava dele, a presença densa que parecia absorver a luz da lua, tornava qualquer explicação racional inútil. Eu sentia que cada respiração minha era ouvida, cada movimento observado, cada hesitação registrada e usada contra mim. Os túmulos ao meu redor se transformavam em corredores estreitos, as lápides parecendo avançar, fechar caminhos, guiar-me sem que eu percebesse. Cada sombra poderia esconder sua aproximação, cada árvore poderia ser cúmplice de sua presença. O cemitério inteiro parecia conspirar para me prender ali, com a neblina rastejando como serpentes invisíveis ao redor das minhas pernas. O instinto gritava que eu precisava fugir, mas a sensação de estar caçado tornava cada passo mais pesado, cada decisão mais difícil. Meu coração batia descompassado, e a adrenalina misturada ao terror tornava tudo à minha volta irreconhecível. Até o ar parecia mais denso, cortando minha garganta, tornando a fuga uma batalha constante entre o medo e a sobrevivência. E, no meio da neblina, percebi que ele estava cada vez mais próximo, mesmo sem fazer som. O mundo inteiro se reduzia à sensação de perseguição, ao calor gelado do pavor que atravessava meu corpo e à certeza de que, se eu hesitasse apenas por um segundo, seria alcançado. Saí do cemitério cambaleando, o coração batendo tão rápido que parecia querer escapar do peito. Cada músculo do meu corpo gritava exaustão, mas a sensação de perigo era mais forte do que qualquer cansaço. Eu imaginava que a rua deserta seria um refúgio, mas estava enganado. O mundo lá fora parecia ter se transformado na extensão do cemitério, uma sombra contínua que me observava de todos os lados. A cada esquina que dobrava, o medo crescia, crescendo como se tivesse corpo próprio. Cada beco estreito, cada portal de ferro ou muro de tijolos rachado parecia esconder olhos que brilhavam na escuridão. Não importava a velocidade com que eu corria, a sensação de que ele estava sempre a alguns passos atrás nunca me abandonava. O ritmo da minha própria respiração parecia absurdo diante do silêncio pesado que me cercava. Cada som exagerado, cada farfalhar de folhas se transformava em um prenúncio de ameaça. Minha mente tentava desesperadamente racionalizar. Talvez fosse apenas um homem louco, talvez uma brincadeira de meus amigos. Mas não havia racionalização que funcionasse quando o frio que emanava dele atravessava minha pele, penetrando nos ossos, tornando impossível distinguir entre o medo real e a ilusão. O ar estava carregado, pesado, como se cada molécula conspirasse para me impedir de escapar, tornando cada passo mais difícil e cada pensamento mais confuso. Olhei para trás, o que vi fez meu estômago gelar. A figura surgia entre as sombras, de maneira quase sobrenatural. Ele não corria, mas avançava com uma certeza letal, deslizando sobre o chão irregular como se estivesse em outro plano de realidade. Cada movimento era calculado, silencioso, implacável, como se o próprio tempo obedecesse à sua vontade. Eu sentia que ele me estudava, que analisava minhas falhas, minhas hesitações, transformando cada fraqueza em armadilha. As ruas desertas pareciam se contrair, os muros se aproximando, as sombras se alongando e ganhando formas que não deveriam existir. Meu corpo inteiro estava em alerta, cada músculo tenso, cada sentido hiperestimulado. Eu podia sentir o cheiro úmido e frio que o cercava, como se ele carregasse consigo o odor do próprio cemitério, da terra revolvida, do musgo apodrecido. Era impossível ignorar. Ele estava ali, sempre ali, mesmo quando eu pensava que havia desaparecido. O terror se tornou físico. O ar parecia cortar minha garganta, dificultando a respiração, enquanto uma pressão invisível empurrava meu corpo para trás. Meu cérebro tentava encontrar uma saída, mas tudo que eu via eram becos sem fim, árvores retorcidas, sombras alongadas e túmulos improvisados que pareciam se estender até onde minha visão alcançava. Cada passo que eu dava parecia me levar de volta para o centro do cemitério, como se o próprio mundo estivesse conspirando para me prender ali. E mesmo quando meus pulmões queimavam e minhas pernas ameaçavam ceder, não havia descanso. A sensação de ser caçado não era apenas física, mas mental. Era como se minha própria mente estivesse sob ataque, cada pensamento virando labirinto, cada medo íntimo se materializando diante dos meus olhos. A criatura não apenas me perseguia. Ela conhecia minhas fraquezas, explorava minhas lembranças, tornava cada sombra uma extensão de si mesma. O terror,
pesada e palpável, tomou conta de mim completamente. Não havia escapatória, não havia refúgio. Cada rua, cada beco, cada sombra carregava o mesmo aviso silencioso. Não importa onde ocorresse, ele me encontraria. E o pior era saber que, se fosse alcançado, não haveria chance de voltar. Eu sentia isso em cada fibra do meu corpo. Aquela noite não seria esquecida, aquela presença não se afastaria, e o cemitério, junto com tudo que habitava nele, me aguardava pacientemente. Sem perceber, minhas pernas me levaram de volta à entrada do cemitério. O portão enferrujado rangia suavemente com o vento, como se estivesse suspirando de impaciência. A neblina rastejava pelo chão, mais densa e viva do que antes, serpenteando entre as lápides como se tivesse consciência própria. Cada passo que eu dava parecia ser observado, calculado, direcionado por algo que existia além da razão. Eu queria fugir, mas uma força invisível parecia me empurrar para dentro. As lápides, que antes pareciam imóveis e silenciosas, agora se alinhavam em corredores estreitos, formando um labirinto silencioso que me conduzia para o centro do cemitério. A sensação era de que o próprio terreno havia se transformado em uma prisão, viva e consciente, guiando-me para onde ele esperava. E lá estava ele. Não era mais o homem que eu conhecia. Era uma presença sombria, densa, com olhos vermelhos que brilhavam na neblina, braços que se estendiam de maneira sobrenatural, quase impossíveis de medir. A escuridão ao redor parecia vibrar, pulsar com cada movimento dele. Mas, no fundo daquela forma distorcida, eu senti que ainda havia uma conexão, um vestígio do que um dia foi humano. Minha voz falhou quando tentei gritar. Em vez disso, arrisquei dizer seu nome, sentindo cada sílaba como um fio que se conectava à memória que ele ainda carregava. Por um instante, ele parou. A tensão no ar era palpável, como se uma corda prestes a romper segurasse o mundo inteiro. Aquela hesitação foi breve, mas suficiente para mostrar que havia algo que ainda podia ser alcançado, algo humano dentro da escuridão. O ar ao meu redor estava pesado, carregado de frio e um odor de terra molhada e musgo apodrecido que me fazia engasgar. Cada respiração parecia puxada através de uma força que sugava meu fôlego, meu corpo inteiro tremia, e meu coração disparava como se quisesse fugir antes da mente. A criatura deu um passo em minha direção, e a neblina parecia ondular junto com ele, engolindo parte do caminho à minha frente, tornando cada movimento imprevisível. O medo era absoluto, mas uma determinação silenciosa começou a surgir. Algo dentro de mim dizia que enfrentar aquilo era a única chance de manter o que estava de normalidade. Cada sombra ao redor parecia alerta, cada lápide observava, e o cemitério inteiro parecia segurar o fôlego junto comigo. O confronto não era feito de força física, era feito de presença, de olhar, de lembrança e vínculo. Eu precisava alcançar o que ainda restava dele, o que ainda poderia responder ao meu chamado, antes que a escuridão completasse sua vitória. O tempo parecia dilatar. Cada segundo era eterno. Cada movimento carregava o risco de ser o último. E ali, no centro do cemitério, entre sombras que respiravam e lápides que observavam, percebi que aquela noite decidirá mais do que minha fuga. Ela decidiria quem nós éramos, quem ele se tornaria, e se eu seria capaz de sobreviver não apenas fisicamente, mas mantendo intacta a lembrança de quem um dia conhecera. Corri pelo centro do cemitério, desviando de túmulos achados, arbustos encharcados de orvalho e árvores retorcidas cujos galhos pareciam tentar agarrar-me. Cada passo era acompanhado pela sensação de que ele estava cada vez mais próximo, respirando com uma presença quase palpável que não precisava de som para ser percebida. A neblina se movia ao redor de meus pés como serpentes, aumentando a sensação de que o próprio cemitério estava vivo, conspirando para me prender ali. Por um instante, a neblina se abriu, e lá estava a saída. O portão enferrujado, a rua deserta e silenciosa, o mundo real que prometia segurança. A esperança me impulsionou com força renovada, mas mesmo quando corria, eu sentia que cada passo era monitorado, que algo invisível me alcançaria caso desacelerasse. O frio intenso ainda me atravessava a espinha, e uma sensação de peso pressionava meus ombros, como se o cemitério tivesse deixado parte de si dentro de mim. Senti o cheiro de terra úmida, musgo e decadência que ele carregava se misturar ao meu próprio suor, e percebi que a noite não havia acabado, mesmo ao cruzar a fronteira entre o mundo dos vivos e o que permaneceu ali dentro. Com toda a força que me restava, cruzei o portão,
sentindo o frio desaparecer gradualmente, mas o medo permaneceu. Olhei para trás e ele estava lá, parado atrás do portão, imóvel, mas os olhos ainda brilhando com aquela luz vermelha intensa. Não havia se movido, mas a presença dele era mais forte do que nunca. Era como se um vínculo invisível tivesse sido criado, ligando-o a mim, aquela noite, aquele cemitério. Mesmo agora, dentro do meu quarto, fecho todas as cortinas, tranco portas e tento me convencer de que estou seguro. Mas quando o reflexo da rua aparece na janela, sinto, por um instante, a sombra dele se alongando, me observando de longe. Sei que, se eu voltar àquele cemitério, não haverá escapatória, que a marca daquela noite permanece, silenciosa e paciente, esperando o momento certo para me arrastar de volta. O terror daquela noite não se limitou à fuga. Ele me seguiu, transformando meu próprio mundo em um lugar de alerta constante. Cada sombra pode carregar o mesmo olhar, cada silêncio pode esconder a mesma presença. E, no fundo, sei que algo dentro de mim também mudou. Aquela noite não acabou, e a ligação que nasceu entre ele e eu permanecerá, eterna, indestrutível, condenando-me a lembrar para sempre que o cemitério não é apenas um lugar de morte, mas de encontros que não terminam. Se você ficou arrepiado com essa história, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos contos assustadores. Prepare-se, porque a história 2 está prestes a começar e promete levar você ainda mais fundo no terror. Fique ligado e não desvie o olhar da escuridão. Nunca fui de me aventurar sozinho à noite, e lugares silenciosos sempre me deixavam inquieto, mas algo naquela noite me empurrou para o cemitério da cidade, como se uma força invisível tivesse decidido que eu deveria estar ali. O portão de ferro rangeu de maneira prolongada ao ser empurrado, quebrando o silêncio pesado da madrugada. O som ecoou entre as lápides e árvores retorcidas, como se o próprio cemitério tivesse respirado comigo, reconhecendo minha presença. Uma névoa espessa rastejava pelo chão, cobrindo cada pedra, cada raiz exposta, transformando o espaço em um labirinto cinza e úmido. Cada respiração parecia puxar não apenas ar, mas também o frio e a história silenciosa do lugar. O caminho de pedras estava coberto por folhas secas e úmidas, estalando de forma irregular sob meus pés, como se cada movimento chamasse a atenção de algo invisível. As lápides quebradas se alinhavam de maneira caótica, formando corredores estreitos que me conduziam mais fundo, enquanto as árvores inclinavam-se sobre mim, seus galhos retorcidos projetando sombras que pareciam braços tentando me alcançar. O vento frio passava entre eles, arrastando folhas e sussurrando algo que eu não podia ouvir, mas que me fazia hesitar a cada passo. Então eu a vi. Uma figura sentada sobre uma lápide antiga, isolada e imóvel, envolta em roupas longas que balançavam suavemente com o vento gelado. Seus cabelos longos caíam sobre o rosto, mas mesmo assim era possível perceber uma rigidez estranha nos ombros e no pescoço, uma tensão que denunciava que ela não estava simplesmente sentada. Um arrepio percorreu minha espinha ao notar o ritmo irregular de sua respiração. O silêncio ao redor parecia ainda mais denso, como se o próprio cemitério prendesse o fôlego junto comigo. Quando seus olhos finalmente se ergueram, senti como se a noite inteira tivesse parado. Eles brilhavam com uma luz que não pertencia a este mundo, fria e penetrante, capaz de atravessar a névoa e me atingir no fundo do peito. O ar ao redor dela mudou instantaneamente, pesado, quase palpável, como se a própria escuridão tivesse condensado e se aproximado de mim. Cada movimento dela parecia mínimo, mas carregado de intenção, como se fosse capaz de manipular a realidade ao redor. Meus pés, antes instintivamente preparados para recuar, pareciam enraizados, incapazes de obedecer à ordem da minha mente de fugir. O frio subiu pela minha espinha de maneira intensa, penetrando meus ossos, enquanto meu coração acelerava de forma descontrolada. Cada folha caída, cada sombra alongada pelas árvores, cada contorno deformado na neblina parecia ganhar vida própria, como se fossem extensões dela, observando e antecipando meus pensamentos. A tensão não era apenas física, mas psicológica. Sentia-me constantemente vigiado, invadido por algo que não deveria existir. A sensação de perigo era absoluta e a percepção de tempo parecia distorcida. Cada segundo se alongava, cada instante se arrastava, e eu podia sentir o cemitério inteiro respirando junto comigo, atento à minha presença. O caminho proibido que eu decidirá seguir parecia não ter fim,
E naquele instante percebi que cada passo adentrando o espaço do cemitério me afastava do mundo seguro que conhecia, me aproximando de algo que transcendia a compreensão humana. Era impossível negar. Eu estava diante de algo que não pertencia a este mundo, e o peso daquilo pressionava não apenas meus sentidos, mas minha própria vontade de continuar vivo. O cemitério inteiro parecia pulsar, e eu estava preso em seu ritmo, sem saber se meus próximos passos me levariam à fuga ou ao que nunca poderia ser desfeito. Enquanto eu me aproximava, um movimento sutil chamou minha atenção. A mulher sentada sobre a lápide começou a se contorcer de maneira impossível, lenta e precisa, como se cada gesto fosse calculado para perturbar a realidade ao redor. Uma aura escura parecia se desprender de seu corpo, envolvendo o espaço como uma neblina viva, tornando cada árvore e cada lápide vizinha cúmplices da transformação. Seus braços ergueram-se de forma quase sobrenatural, e a neblina ao redor começou a girar, formando redemoinhos que me cercavam, apertando o espaço, como se o próprio cemitério estivesse tentando me impedir de recuar. Os olhos dela mudaram de cor, alternando rapidamente entre vermelho e âmbar, refletindo uma luz que queimava a visão e penetrava minha mente, trazendo uma sensação de desorientação que me fez vacilar. Uma voz profunda e distorcida ecoou na minha mente, sem que os lábios dela se movessem. Era impossível distinguir palavras, mas a sensação era clara. Eu não era mais apenas um observador. Tornará-me alvo. O frio intenso subiu pela minha espinha, penetrando cada músculo e os ossos, trazendo um terror primitivo que anulava qualquer raciocínio lógico. Minha única opção parecia ser fugir, mas meus pés hesitavam, pesados, como se fossem parte da própria névoa que me cercava. Ela não era mais humana, mas ainda carregava traços do que um dia foi. Era como se a própria essência de sua existência tivesse sido consumida e moldada por algo externo, algo que tornava cada gesto e cada olhar uma ameaça palpável. A neblina parecia pulsar ao seu redor, os galhos das árvores inclinarem-se mais perto, as sombras estenderem-se com intenção, todas formando um labirinto que me empurrava para mais perto dela. Cada passo que eu dava era observado, calculado, e a sensação de que eu estava sendo estudado, analisado, aumentava o terror dentro de mim. A realidade parecia dobrar-se à presença dela, a escuridão ao redor estava viva, e eu percebia que cemitério, antes apenas silencioso, agora respirava junto com essa força sobrenatural. Meu coração batia descompassado, cada respiração parecia arrancada com esforço, e uma certeza gelada se instalou. Minha sobrevivência dependia de encontrar uma saída antes que ela decidisse avançar de verdade. A transformação não era apenas física, era mental, espiritual. Eu podia sentir a intenção por trás de cada movimento dela, a consciência de algo antigo, poderoso, que olhava para mim e decidia minha posição no mundo, minha possibilidade de escapar. E naquele instante, percebi que não havia tempo a perder. Qualquer estação poderia significar o fim, não apenas daquela noite, mas de tudo que eu conhecia. Ao perceber que não havia como evitar o confronto, comecei a correr pelo cemitério. Minhas pernas estavam pesadas, mas o instinto de sobrevivência me empurrava para frente. Saltei sobre lápides quebradas, desviando de árvores retorcidas cujos galhos pareciam tentativas de agarrar-me. Cada sombra que cruzava meu caminho parecia alongar-se e ganhar vida própria, e a neblina girava ao meu redor, formando rostos distorcidos que me observavam com curiosidade maligna. Ela não corria, mas se movia em minha direção de maneira implacável. Cada passo me parecia calculado para guiá-la, cada hesitação aumentava sua proximidade, mesmo sem som algum. Sentia sua presença como se uma mão invisível apertasse meu peito, dificultando a respiração, tornando cada movimento um esforço de força e coragem. O cemitério, antes apenas silencioso, agora parecia pulsar em sintonia com ela, dobrando o espaço, esticando sombras, manipulando cada árvore e cada lápide para me cercar. O medo tornou-se físico. Meu coração disparava, as pernas tremiam de exaustão, e cada inspiração parecia pesada, como se eu estivesse respirando água fria. Eu tentava me convencer de que poderia encontrar uma saída, mas cada corredor, cada beco de lápides parecia levar-me mais fundo para dentro do labirinto. A realidade se tornava instável. O chão parecia se mover sob meus pés, os objetos ao redor dobravam-se de maneiras impossíveis, e eu tinha a sensação de que estava sendo caçado não apenas fisicamente, mas mentalmente.
Cada sombra que passava diante de meus olhos se tornava uma ameaça. Cada movimento do vento parecia carregar um sussurro, um aviso. A criatura alternava entre estar visível e invisível, observando cada passo meu, cada decisão que eu tomava. Meu corpo inteiro estava em alerta máximo, e mesmo assim a sensação de impotência se infiltrava, apertando meu peito e esmagando minha coragem. Eu sabia que não podia me esconder. Cada tentativa de escapar parecia inútil. O espaço se dobrava, e cada esquina parecia empurrar-me para o centro do cemitério, onde algo maior, mais antigo, me esperava. O terror era absoluto, e eu percebia que o simples fato de continuar vivo dependia de manter a calma, embora cada fibra do meu corpo implorasse para desistir. A noite se tornava interminável, e cada instante prolongava o pavor. A caçada havia começado, e eu não tinha ideia de quanto tempo poderia resistir. Cada sombra, cada árvore, cada lápide parecia carregar a mesma intenção: cercar-me, observar-me, guiar-me para um destino que eu não podia compreender, mas que sabia ser inevitável. Sem perceber, minhas pernas me levaram até o centro do cemitério, onde o antigo mausoléu se erguia como uma presença silenciosa e ameaçadora. A mulher possuída estava lá, imóvel, esperando. A neblina se adensou, formando corredores estreitos entre as lápides, guiando-me involuntariamente até ela. Cada passo que eu dava parecia premeditado por algo maior, como se o próprio cemitério estivesse vivo e decidisse meus movimentos. Pela primeira vez, consegui encará-la de perto. Seus olhos brilhavam com intensidade sobrenatural, e cada gesto transmitia inteligência e intenção. Não havia necessidade de tocar-me. Sua presença dobrava o espaço ao redor, manipulando sombras e vento, tornando o ambiente opressor e sufocante. Cada árvore parecia inclinar-se mais próximo, cada lápide parecia avançar, transformando o mausoléu em uma armadilha silenciosa. O medo era palpável, latejando em minhas veias e ampliando a sensação de impotência. Mas, em meio ao terror, surgiu uma pequena faísca de coragem. Eu percebi que precisava usar o mausoléu como ponto de referência, tentando encontrar um caminho entre os corredores de névoa que a cercavam. A ideia de escapar, mesmo que mínima, era a única âncora que mantinha minha mente funcionando. A mulher possuída não precisava de movimentos bruscos. Seu simples olhar fazia-o a vibrar e a neblina ondular, tornando impossível distinguir realidade de ilusão. Eu podia sentir a força dela penetrando meus pensamentos, tentando antecipar cada passo, cada decisão. A tensão era extrema, como se o cemitério inteiro contivesse a respiração, esperando para ver se eu conseguiria sobreviver àquela prova. Cada instante parecia durar uma eternidade. O silêncio estava carregado de expectativa, e mesmo o menor som, um estalo de folha seca, o vento arrastando a neblina, parecia amplificado, prenunciando algo iminente. Eu sabia que a qualquer momento a mulher poderia se mover, e que a diferença entre a vida e o desastre seria um segundo, uma decisão, um passo mal calculado. E assim, cercado por lápides que pareciam ter vida, guiado por corredores de neblina e pela presença aterradora dela, percebi que aquele confronto não era apenas físico. Era mental, emocional. A sobrevivência dependia de manter a calma, de perceber detalhes, de resistir ao pavor que ameaçava me consumir completamente. Cada sombra ao redor, cada passo silencioso da mulher, cada movimento da névoa aumentava o terror, prendendo-me em um limbo entre o medo e a esperança de escapar. A cada passo que eu dava, sentia que o mundo ao meu redor se curvava à presença dela. As sombras se alongavam de forma quase palpável, tocando meus tornozelos, envolvendo-me em uma escuridão fria que não pertencia à noite comum. A neblina girava e ondulava ao meu redor, tornando cada movimento imprevisível, e o mausoléu no centro do cemitério parecia observador silencioso, como se acompanhasse cada decisão que eu tomava. Meu corpo inteiro estava exausto, mas a adrenalina me impulsionava. Eu saltava sobre lápides instáveis, desviava de arbustos úmidos e raízes que se projetavam do chão, sentindo cada detalhe do cemitério como se ele fosse uma extensão da própria criatura que me perseguia. Cada respiração era pesada, cada batida do coração parecia ecoar entre árvores e túmulos, carregando uma sensação de urgência e pavor que me esmagava. Por um instante, a neblina se abriu e pude ver o portão de ferro à frente. A rua deserta parecia uma promessa de segurança, mas a sensação de ser observado nunca desapareceu. Ela estava lá, parada, imóvel,
mas seus olhos brilhando na névoa vermelha me diziam que a caçada não havia terminado. Cada passo em direção à saída parecia puxar-me para trás, como se o cemitério, a própria presença dela, tivesse deixado um rastro invisível que me amarrava àquele lugar. Quando empurrei o portão, senti uma resistência súbita, quase como se algo tivesse tentado me impedir de escapar. Olhei para trás, seus olhos estavam fixos em mim, brilhando com intensidade sobrenatural, mostrando que, mesmo parada, ela mantinha sua vigilância. O frio começou a desaparecer gradualmente, mas o medo não. Ele se infiltrou em mim, silencioso, constante, como uma sombra que nunca se desfaz completamente. Mesmo agora, dentro do meu quarto, sinto a mesma sensação de ser observado. Cada sombra na rua, cada movimento no reflexo da janela, me lembra que ela continua lá, à espreita, esperando o momento certo para retomar o que começou naquela noite. A perseguição daquela noite não terminou. Ela deixou uma marca, invisível mas concreta, que me segue, lembrando-me de que o terror não se encerra ao atravessar o portão do cemitério. A noite inteira se tornou um lembrete eterno. Algumas presenças não podem ser esquecidas. Alguns encontros deixam cicatrizes que ultrapassam o tempo. E o medo, quando genuíno, permanece vivo muito depois de termos escapado do perigo imediato. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!